Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos. Iniciamos esse vídeo falando sobre uma operação lá em Santos. Operação da Polícia Federal, Círculo Vicioso é o nome, mas é a segunda fase da Operação Tritão, que mira em fraudes, em contratos, em licitações da Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, que opera lá o Porto de Santos e que envolve a prisão de 21 pessoas, são 21 mandados de prisão temporária e 24 de busca e apreensão. Um dos principais alvos é o ex-deputado pelo PRB, Marcelo Squassoni. A Polícia Federal ainda está realizando as buscas envolvendo umas fraudes que chegariam a 100 milhões de reais na Codesp. Codesp, que aliás está na lista de empresas que o governo anunciou ontem que pretende privatizar. Apesar da rejeição no Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu ontem publicamente essa espécie de nova CPMF, o Imposto sobre Transações Financeiras. Esse novo imposto vai ter uma alíquota de 0,22% e está sendo discutida nessa nova reforma tributária, do governo, além da que já está tramitando na Câmara de autoria do próprio deputado Baleia Rossi. Agora, uma questão importante dessa história é que ontem o secretário da Receita, Marco Sintra, esteve em São Paulo e fez uma comparação bastante peculiar sobre esses dois impostos, essa possibilidade da nova tarifa. Ele falou que um é como um macaco e o outro uma baleia. E a única coisa que tem em comum ambos é que ambos são animais mamíferos. O resto é tudo bastante diferente. A gente continua acompanhando essa história animal. Outro assunto do dia, hoje na agenda do presidente Jair Bolsonaro, às 5 da tarde, tem uma audiência em que ele vai receber a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, num contexto todo que envolve a indicação do futuro procurador, porque a Raquel Dodge tem um mandato que vai até setembro. Ela não está na lista tríplice, que foi aquela espécie de eleição feita pelo próprio Ministério Público. O presidente da República não é obrigado a escolher ninguém da lista tríplice, tem sido uma tradição, mas ele já sinalizou que vai indicar alguém de fora e mais identificado com as pautas do governo. Aliás, o próprio filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Jair Bolsonaro, ontem chegou a falar sobre o assunto e questionou. Ele falou: vou colocar um petista na PGR, vou colocar alguém do PSOL, e ainda completou: vou botar lá alguém que trabalhe contra pautas de meio ambiente, segurança e costumes. A indicação é do pai dele, Jair Bolsonaro, presidente da República, e a gente acompanha esse encontro de hoje à tarde para ver o que sai dessa audiência. Um outro assunto polêmico é a questão ambiental. Hoje o presidente Bolsonaro desceu um tom. Ontem ele havia dito que são as ONGs, ou sugeriu, que são as ONGs que são as responsáveis por aumentar a incidência de queimadas na região amazônica. Hoje, na saída do Palácio do Alvorada, falou que não fez acusações, ele apenas levantou suspeitas, Levando em conta toda uma questão que envolve dinheiro que está vindo do estrangeiro, dinheiro europeu que está sendo usado pelo governo brasileiro para combater esses incêndios lá na região norte e nordeste do país. Em paralelo, a gente tem o ministro Ricardo Salles, que participou ontem aqui na Bahia de um encontro sobre o clima da ONU e foi vaiado quando começou a falar a respeito das questões ambientais, defendendo as causas do governo. No esporte, o Estadão hoje dá destaque para a situação do Figueirense. O Figueirense, passando por uma tremenda crise financeira, está na Série B do Campeonato Brasileiro e corre o risco de ser rebaixado para a Série C se não entrar em campo no próximo sábado contra o CRB em casa, lá em Florianópolis. Isso porque agora no meio de semana o Figueirense foi a Cuiabá para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal, mas não entrou em campo por causa de atraso no pagamento de salário. Os jogadores decidiram não entrar em campo, perderam o jogo por WO, walkover, aquela vitória fácil, que é na tradução literal. Então, se houver, pela regra, um segundo WO, o clube está ameaçado de rebaixamento. O Figueirense trabalha para tentar resolver essas questões financeiras, ele que já foi um exemplo até de clube empresa. No esporte, a gente traz detalhes ainda sobre a vitória de ontem do Flamengo sobre o Inter pela Libertadores, jogo de ida das quartas de final, a vitória do São Paulo 1-0 pelo Campeonato Brasileiro sobre o Atlético Paranaense, e detalhes de hoje, jogo de ida, quartas de final da Copa Sul-Americana, Corinthians e Fluminense.
O Estadão faz um levantamento e traz hoje de que um funcionário deixa o governo Bolsonaro por semana. Um dos últimos foi o Roberto Leonel, presidente do COAF. E agora a gente tem o secretário de Cultura, o Henrique Pires, que anunciou que deixa o cargo porque está vendo um perfil ideológico, por ter visto filtros, no privilégio ou não de alguns projetos lá dentro. Isso acontece após um ato de censura, a suspensão de um edital de projetos LGBT para TVs públicas. A assessoria do ministro da Cidadania, Osmar Terra, diz que não há censura dentro do ministério e de que foi ele, na verdade, quem demitiu o secretário de Cultura. Estes, então, alguns dos destaques que você acompanha nesta quinta-feira nas plataformas do Estadão. Ótimo dia para você e até amanhã. Boa quinta.